Teu querer eu desprezei, fui rebelde, fugi do Senhor. Tua lei me faz saber que eu devia perecer, mas salvaste este vil pecador. Na cruz do Calvário, teu sangue verteu, e agora sou digno de ser chamado filho de Deus. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar, é por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar, é por graça, só por graça, mediante a fé. Deus provou o seu amor quando eu era pecador. O Cordeiro perfeito enviou. No perfeito plano seu, o bom Deus me escolheu, vida nova e eterna outorgou. A vida é o Cristo que ressuscitou, por isso sou digno de ser chamado filho de Deus. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar, é por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar, é por graça, só por graça, mediante a fé. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar, é por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar, é por graça, só por graça, mediante a fé. Bem, bom dia, irmãos, graça e paz. Nós vamos dar continuidade ao nosso tema sobre a vida dos santos da igreja, né, os santos homens de Deus,
ao longo da história da igreja. Eu gostaria de pensar com vocês nessa manhã sobre a vida de João, o apóstolo João, São João, e o tema é João, o discípulo amado, ou aquele a quem Jesus amava. E eu gostaria que você abrisse comigo lá em João, capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 23. Evangelho de João, capítulo 13, verso 23. Diz assim: um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado próximo a Jesus. Somente esse versículo. Pai Santo, queremos te dar graças pela tua palavra e pedimos que nesse momento o teu Espírito possa falar poderosamente nos nossos corações, a fim de nos fortalecer na verdade dessa palavra, Pai, que ela venha gerar frutos no nosso coração. Pedimos que o Senhor leve cativo o nosso pensamento, nosso coração, a tua presença. Todos venham estar abertos, Deus, sedentos para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, Pai, de modo que saiamos daqui tocados por ela. Conduz esse momento para o teu louvor e para a tua glória, nós te pedimos. Amém. Amém, meus irmãos. Muita gente fica intrigada com essa maneira de João falar sobre si mesmo, falar sobre a sua própria vida, o modo como ele se apresenta no seu evangelho. É o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo amado por Jesus. Alguns, inclusive, equivocadamente, pensam se tratar de algum tipo de orgulho, vaidade de João, como se fosse um mimo dele, uma pessoa mimada, um discípulo mimado, porque era novo, se dirigir dessa forma, se apresentar dessa forma. No entanto, a gente tem algumas razões para pensar por que João fala dessa forma sobre si mesmo. Uma das possíveis razões que ele se apresenta dessa forma, e não apenas no versículo 23 do capítulo 13, mas por mais 3 vezes João fala dessa forma sobre a sua própria vida. No capítulo 20, verso 2, por exemplo, ele diz: então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. No capítulo 21, verso 7, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. E ainda no capítulo 21, verso 20, Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este é o que se inclinava para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? Então, por 4 vezes ele se apresenta como discípulo amado, aquele a quem Jesus amava. E como eu falei, alguns de modo equivocado enxergam isso como se fosse um mimo, como se fosse um orgulho, mas não, a gente tem algumas razões para pensar por que João se apresentava dessa forma. Uma possível razão para isso seria preservar uma espécie de anonimato, que era algo comum nos escritores antigos, porque a ênfase que João quer dar não é no discípulo, mas no amor de Cristo. Então ele preserva o anonimato a fim de chamar a atenção dos leitores, não na testemunha, mas no amor de Cristo Jesus por ele e por nós. Então é uma forma de humildade, na verdade, ao contrário da presunção, da vaidade, de você manter o anonimato a fim de captar a atenção dos leitores para aquele que ama, para o próprio Cristo. Uma outra possível resposta para o porquê dele se apresentar dessa forma é em relação à intimidade que o próprio João tinha com Jesus. Dentre os 12, João tinha um acesso mais íntimo de Jesus, assim como Pedro e seu irmão Tiago. Somente os 3 entraram no quarto onde Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Somente os 3 estavam no Monte da Transfiguração, quando eles viram o Senhor se manifestando em glória, viram Moisés e Elias conversando. Somente João tinha essa proximidade tão profunda que se inclinava no peito de Jesus. Então, pelo fato dessa intimidade e que o próprio Jesus acolhia, abria-se para ele,
que ele desejava cada vez mais se aprofundar nesse relacionamento, então pode ser uma possível resposta do porquê ele se identificar como discípulo amado. Mas há uma terceira, eu creio que faz mais sentido, ao meu ver, em relação ao impacto que o amor de Cristo trouxe ao coração de João. Ele se identifica como aquele amado por Cristo, porque aquilo fez uma diferença profunda na sua vida, no seu ser. Entender que ele foi amado pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, era algo profundamente significativo e transformador para João. Era importante se identificar como aquele que é amado por Cristo, aquele que é amado pelo Deus Todo-Poderoso, que se fez carne e habitou entre nós. Para João isso era significativo, era transformador, era impactante. Daí talvez o porquê dele dar tanta atenção para a paixão de Cristo, dos capítulos 13, desde a ceia, do lava-pés, até o momento que Jesus é crucificado, e João em todo o tempo ali próximo, observando a crucificação, olhando Jesus nas suas últimas palavras, pedindo inclusive para ele cuidar da sua mãe. Aquilo era profundo para João, era extremamente importante. E aí, pensando nisso, eu gostaria que a gente refletisse, e por que é tão importante ser amado, afinal de contas? Por que é tão importante ser alvo do amor dos pais, do cônjuge, mas especialmente do próprio Deus? Por que é tão importante a gente perceber-se amado por Deus, assim como João percebia, e fazia questão de se identificar, aquele discípulo a quem Jesus amava? Para ele era significativo isso. Primeiro, porque perceber-se amado, você ser alvo do amor, gera um maior bem-estar psicológico. Isso aí é estudo, é pesquisa. As pessoas que são alvos de amor dos pais, das pessoas, de amigos, elas tendem a ter um maior bem-estar psicológico. Teve uma pesquisa alguns anos atrás que mostrava que as pessoas menos amadas, elas eram mais suscetíveis a terem neurose, ansiedade, medo, raiva, sentimento de depressão. Elas tinham essa inclinação para se verem presas à raiva, ao medo, à ansiedade, a essas neuroses. E as pessoas mais amadas conseguiam romper com essas coisas, com essas dificuldades. Tinham mais estímulo para caminhar, para continuar. E a gente vê João escrevendo isso, não só no Evangelho, mas nas suas cartas, no livro de Apocalipse. Ele, por exemplo, mostrando-se alguém completamente livre do medo, e inclusive encorajando os cristãos a pensarem no amor de Deus. Ele vai dizer lá no capítulo 4, versículo 18, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, dissipa o medo, porque o medo, ele diz, presume o castigo. Mas nós, ele diz, temos convicção de que fomos acolhidos e abraçados por Deus na pessoa do Filho, Cristo Jesus. O medo supõe castigo, mas eu tenho certeza que Cristo me acolheu, então o perfeito amor faz o medo dissipar na minha vida, faz todo o sentimento de culpa cair por terra, porque o ser humano, consciente ou não de Deus, ele carrega a culpa. O ser humano sabe que tem alguma coisa errada com ele. Por isso é importante a igreja pregar o Evangelho, e a pregação do Evangelho, primeiro, ela denuncia o pecado, ela fala da nossa culpa diante de Deus, mas aqueles que entenderam a graça, o Evangelho, eles veem essa culpa se dissipando, esse medo do castigo indo por água abaixo, ele desaparece. Por quê? Porque o amor de Cristo faz isso se dissipar no momento que a gente tem a convicção de que é pela graça que nós somos salvos, é pelo favor de Deus. Temos convicção de que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, estando mortos nos seus pecados, Ele nos vivificou, nos deu vida, a fim de que a gente creia em Cristo Jesus. Ele tem consciência de que essa culpa foi dissipada, assim como cada um que ouviu o Evangelho verdadeiramente percebe isso, que a sua culpa vai embora, é dissipada. Ele ainda vai dizer na primeira carta, capítulo 2, verso 1 e 2, filhinhos, eu escrevo isso para que vocês não pequem. Todavia, se alguém pecar,
temos um advogado fiel junto ao Pai, Cristo Jesus, que intercede por nós. No nosso estudo aqui sobre o credo apostólico, eu disse que Jesus, ele é único na sua intimidade com o Pai. Ele é diferente de nós, por isso que a Bíblia apresenta ele como filho em letra maiúscula e fala de nós como filhos em letra minúscula, porque ele é filho natural, enquanto nós somos filhos adotados por causa do sacrifício de Cristo. Então ele é único na sua relação com o Pai. Ele tem um apreço, ele tem toda a atenção do Pai, ele tem o agrado do Pai. Esse é o meu filho em quem me agrado, ouçam-no. Então, se ele tem um agrado do Pai, ele tem a atenção do Pai, ele tem todo o afeto do Pai. João está dizendo, esse que tem toda a atenção, todo o afeto, todo o carinho, tem uma relação exclusiva, está intercedendo por você e por mim junto ao Pai. Por que que nós vamos ser dominados pelo medo, pela culpa, ficarmos aflitos diante de Deus, se Cristo pagou pelo nosso pecado e tendo toda a atenção do Pai, Ele está intercedendo junto a Ele ao nosso favor. Temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, intercedendo em todo o tempo pelas nossas vidas. Então, João, ele sente esse bem-estar psicológico, a culpa que ele carregava, e a gente tem que imaginar que João vivia naquele contexto legalista, olho por olho, dente por dente. Para ser justificado tem que me circuncidar, tem que guardar a lei, tem que fazer uma série de parafernálias lá, tem que observar o que os fariseus fazem, as interpretações que eles dão à lei. Era uma coisa pesada, por isso que Jesus dizia que os fariseus colocavam cargas pesadas sobre os outros, mas o próprio Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou tirar todo o peso das suas costas. João, ele estava nesse contexto social onde era pesado, era difícil, não apenas pela questão judaizante, legalista, mas todo o contexto difícil, os impostos altos dos romanos, toda a dificuldade, mas em Cristo ele sentiu libertação, ele sentiu acolhimento, toda a culpa, todo o medo foi embora, foi dissipado, apesar do pecado que a gente carrega da culpa, em Cristo ele sentiu-se abraçado, acolhido. Tim Keller vai dizer o seguinte, olha, é bom você ser amado, mesmo não sendo muito conhecido, mas é superficial. É por isso que a gente às vezes não gosta, né? O pessoal faz lá, mecanicamente, olha para o teu irmão, fala assim, eu te amo. Aí você, eu te amo, né? Nem fala com o irmão direito, eu te amo. Ai, de novo. Porque fica mecânico, a gente sabe que é superficial se você não tem relacionamento profundo. Claro que às vezes pode funcionar como um exercício para a gente, né, fortalecer mais as relações, mas se você não tem intimidade, a pessoa não te conhece, ela fala, eu te amo. É superficial. Então você pode ser não muito conhecido, ser amado, mas é superficial. Agora, você pode ser muito conhecido e ser desprezado, aí dói. A pessoa te conhece e fala, estou de boa, não quero relação com essa pessoa não. Já conheci o suficiente. Todo mundo teme ser conhecido e ser desprezado. Mas em Cristo Jesus a gente é totalmente conhecido e amado. Ele conhece os meus defeitos, os seus defeitos, as suas falhas, sabe tudo que você pensou, lá no íntimo do teu coração, onde você tem medo de se abrir para as pessoas, os problemas que você guarda lá no porão da sua alma, as suas culpas, os seus pecados, Ele conhece tudo isso, e mesmo assim o texto diz, Ele nos ama. É superficial não ser conhecido e ser amado, ser conhecido e desprezado dói, mas em Cristo a gente é totalmente conhecido e totalmente amado, amém? E na verdade o Tim Keller vai dizer que o casamento é mais ou menos isso, é o que mais lembra em relação ao amor de Deus, porque em casa não dá para esconder muito quem nós somos, né? Está lá 24 horas, toda hora o cônjuge sabe os seus defeitos, não adianta você querer falar, eu já sei, para com esse papo que eu te vejo todo dia, já sei como você pensa, como você é. Mas o cônjuge decidiu te amar apesar dos seus defeitos. Ele vai dizer, não tem relação que parece mais com a divina do que o casamento. Porque o cônjuge, conhecendo você, os seus defeitos, ainda assim te ama. E está comprometido, engajado a te ajudar a melhorar os seus defeitos.
a fazer você crescer como pessoa diante de Deus. Amém? Então é bom, importante a gente pensar nessas relações, mas na igreja também tem que ter esse tipo de visão, de relacionamento. A gente conhecendo os irmãos, ajudar a eles caminharem, continuar amando, né? Porque amor, a gente vai ver daqui a pouco, que envolve ação. Sentir-se amado, se perceber amado, segundo os psicólogos, libera melatonina, que traz autoestima, traz vitalidade. Agora você imagina João no seu evangelho, ele escreve: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Deus glorioso me amou de tal maneira que ele entregou o Filho dele, para que eu não venha perecer, mas receber o que? Vida eterna, Zoé, receber a vida abundante, a vida plena. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, vida plena, vida jorrando. Aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então é uma vida que toca em todas as áreas, toca em tudo. Você vai transbordar dessa vida na sua caminhada. Você recebe de Deus e transborda isso. Isso é vida espiritual, vida plena. É por isso que João tem vitalidade. Ele continua no caminho apesar da perseguição, apesar de ser lançado velho na ilha de Patmos, ele continua caminhando, porque em Cristo ele recebeu a Zoé, ele tem vitalidade, ele tem autoestima. Não importa o que o império fala dele. Os religiosos tratavam eles como traidores da pátria, como um bando de fanático, maluco. Roma olhava para eles também da mesma forma, fanáticos, mas ele sabe quem ele é diante de Deus. Não importa o que os homens digam a nosso respeito, importa é o que Deus diz sobre nós. É isso que João nos ensina. Porque se eu estou fundamentado no que Deus diz, eu consigo ter tranquilidade para caminhar, vitalidade para caminhar. Porque nele eu recebo essa vida abundante, essa vida que jorra para toda a eternidade. Então, primeiro, por que é importante, afinal de contas, ser amado pelo cônjuge, pelos pais? Porque isso traz maior bem-estar psicológico, traz vitalidade, melhora a tua autoestima. Segundo, gera mais do que otimismo, que os estudos falam. Para nós, gera esperança, gera confiança para caminhar. Porque não é um otimismo vazio. É esperança porque é fundamentado no que Deus fala, no que Deus diz, e o que Deus diz acontece. Não tem como dar errado o que Deus diz. O universo, Hebreus diz, é sustentado pela palavra do seu poder. Se você olha o universo, tudo no lugar, está em ordem, as coisas funcionando, porque Deus sustenta pela sua palavra. Não tem como a palavra de Deus dar errado. E Deus cumpre a palavra dele, apesar da nossa infidelidade. Não é à toa que ele chamou Oséias, e esse cara está casado com Gomer, que tem uma vida quase que de uma prostituta, porque ele quer fazer uma referência ao que Israel faz com Deus. A infidelidade de Israel para com Deus era a infidelidade de Gomer para Oséias, e Oséias continua amando ela porque ele está personificando o amor de Deus por nós. Então, apesar da nossa infidelidade, Deus cumpre a promessa dele. Por quê? Porque ele prometeu por amor do seu próprio nome, não em relação à nossa fidelidade. Por isso que Paulo diz, quando nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, lá em Tessalonicenses. Por que Deus cumpre a palavra dele? Porque ele prometeu por zelo ao próprio nome. Deus zela pelo nome dele. Por isso que ele cumpre a parte dele no combinado, no acordo, no pacto. Então a gente tem certeza da fidelidade de Deus, por isso que eu posso caminhar com esperança na vida. O cristão genuíno que recebe a Zoé, que se percebe amado por Deus, se percebe como alvo do amor de Deus, mesmo não merecendo juízo, recebeu graça, recebeu favor, foi escolhido, foi eleito, foi chamado, convocado por Deus, ele tem esperança para caminhar, ele caminha com confiança, Deus está comigo. E talvez não tenha exemplo melhor de João, do que quando ele está velho na ilha de Patmos.
Historiadores dizem que ele foi primeiro colocado num tacho de óleo fervente e saiu ileso. A história diz isso, alguns historiadores dizem isso. E aí ele foi lançado na ilha de Patmos, morreu de velhice, foi o último apóstolo a morrer, lá próximo dos 90 anos depois de Cristo. E esse homem, lá abandonado na ilha, vivendo em cavernas, sozinho, solitário, o mundo se fechou para ele, mas é assim, pode ser que o mundo se fecha para ele, quando o mundo se fechou, abriu uma porta no céu, e ele começou a ver o reino glorioso de Deus. Não importa que estava tudo fechado para ele, na ótica humana, na perspectiva divina, tudo se abriu para ele. Ele viu o trono no céu, ele viu que Deus continua reinando, ele sabe que a cruz está vazia, mas o trono está cheio, Deus está sentado no trono, apesar do Império Romano estar indo atrás dos cristãos, prendendo, matando, Deus continua reinando, e ele está dizendo para nós em Apocalipse, Deus vence, não importa o que aconteça, Deus vence. A história diz, o Cordeiro venceu, ele é digno de abrir o livro, ele é digno de solucionar a história humana. Ele está falando da perspectiva daquele que vence, ele está nos motivando a pensar que nós somos acolhidos por aquele que vence. Então por que eu vou andar temeroso nessa vida? Por que eu vou andar cheio de pessimismo? Por que eu vou andar... Não, ele anda confiante, ele anda com esperança, porque aquele que venceu está com ele. No seu evangelho, no capítulo 14, a gente meditou isso alguns meses atrás, Jesus diz, olha, eu vou, porque eu tenho que preparar morada para vocês, eu vou enviar o Consolador para vocês, para estar com vocês, mas eu vou preparar morada para quê? Para que vocês estejam aonde eu estiver. Ou seja, Jesus está prometendo para João, você vai estar comigo, e prometendo para você nessa manhã, vocês estarão comigo, reinarão comigo para todo sempre. Não importa o que aconteça, você está do lado daquele que venceu e vai reinar com ele para todo sempre. Eu voltarei e vocês estarão comigo aonde eu estiver. Enquanto estiverem aqui, o Consolador os conduzirá, ele vai lembrar tudo o que eu falei, ele vai guiar vocês, vai estar ao lado de vocês, ele é o Paracletos, ele é aquele que está do lado, nos acompanhando, nos dirigindo. Então João, ele tem confiança para andar nessa terra, ele está abandonado na ilha de Patmos, mas ele está vendo o reino glorioso de Deus, que é mais do que pensar no futuro. Apocalipse tem a ver com você descortinar o presente, porque ele está vendo o Império Romano, parece que é poderoso, conquistou tudo, e o Apocalipse é você pegar e tirar o véu e falar, olha a podridão que é Roma, Roma é perdida, comparado com o reino glorioso de Deus, que dura para todo sempre. Então ele tira o véu de Roma e vai mostrando a podridão, a fraqueza, a limitação humana, ele vai mostrando que Deus é glorioso, o reino de Deus vai durar para todo sempre, e isso traz esperança para ele. Ele pode adorar e glorificar mesmo numa ilha abandonada, velho, solitário, não importa, Deus está com ele, amém? Por que é importante sentir amado? Porque isso traz esperança para nós. Você acabou de cantar como ele nos ama tanto, e de fato ama, a Bíblia diz isso, ele nos amou quando éramos pecadores, ele nos amou porque entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Nisso consiste o que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós, ele nos ama, e isso tem que gerar um senso de esperança no nosso coração, porque aquele que te ama, venceu, e diz que você estará com ele para todo sempre, amém? Terceiro, por que é importante? Porque isso traz um senso de propósito na vida. Capítulo 1 de João, ele diz assim, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, e tudo foi feito por ele, sem ele nada do que existe teria sido feito, e nós vimos o Logos. Lá na sua primeira carta ele diz assim, aquilo que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos escutaram, aquilo que as nossas mãos apalparam, é disso que nós damos testemunhos. A gente encontrou a verdade da vida, nós descobrimos o Logos, o sentido da vida.
Eu sei qual é o sentido da vida, ele se revelou para mim, se revelou para nós. Logos, pensa na lógica. Eu descobri a lógica do universo, a lógica da vida, o sentido da vida. E isso traz propósito para nós. Por isso que João passa a viver pelo Logos agora. Ele foi acolhido pelo Logos e vive pelo Logos. Vive para o Verbo que se fez carne. Esse amor o envolveu e agora esse amor é alvo do seu próprio amor, do seu próprio desejo. Por isso que ele se envolve cada vez mais com o Logos, com Cristo. Por isso que ele quer conhecer mais e mais de Cristo. João 17, Jesus está orando lá, naquela famosa oração sacerdotal, que eles sejam um, mas ele diz assim: esta é a obra, que eles te conheçam e conheçam Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer a Jesus, e João está engajado em conhecer a Jesus. Agora é interessante, porque quando a gente pensa em conhecer, a gente pensa assim, ó, vamos conhecer para poder amar mais e mais a Deus. Mas eu já citei aqui que a perspectiva da visão antropológica humana na Bíblia é o coração, que é alguma coisa que antecede essa razão teórica, as nossas abstrações. O coração é o centro da existência humana, lá está envolvida a razão, os desejos, a nossa vontade, está tudo junto ali. Algo pré-teórico. E aí quando a gente pensa nisso, faz sentido quando eu leio Filipenses 1, dos 9 ao 11, quando Paulo está orando pelos Filipos, e diz assim, olha, eu oro para que vocês amem para conhecer a Cristo Jesus. É o contrário, ele diz, você tem que amar para conhecer. Ele ora para que o desejo dos filipenses aumente e eles amem mais para conhecer mais e mais a Deus. Tá? De maneira, como eu falei, anterior à própria razão. Então eu oro para que vocês amem para conhecê-lo e se engajem. Só que acontece o oposto. Quanto mais você ama e conhece, quando você conhece mais, você passa a amar mais também. Está tudo relacionado, está tudo junto. Não dá para separar desejo, razão, está tudo junto. Está tudo envolvido ali no coração, no centro da existência humana. Então Paulo está orando para que a gente ame para conhecer, e a partir do momento que a gente conhece, a gente passa também a amar mais e mais. Está tudo envolvido, e João está envolvido nesse empreendimento de conhecer mais a Deus. Por quê? Virou o objeto da vida dele, o alvo, o propósito, a razão de viver dele. Essa é a razão de viver, e é por isso que ele obedece. É por isso que ele obedece. Quem me ama, Jesus diz, obedecerá às minhas palavras. João 14,15. Se me amardes verdadeiramente, obedecereis às minhas palavras. Você está engajado não numa forma de troca, de conseguir algo da parte de Deus. Você obedece porque você foi tragado por esse amor, envolvido por esse amor. Tudo fez sentido. Você foi iluminado. Essa é a ideia. É igual Paulo, está lá estudando a Torá, meditando na Torá, e está indo contra os cristãos, está indo contra Cristo. De repente Cristo aparece para ele. Tudo vem à luz, ele é iluminado. Embora ficou cego, ele finalmente enxergou. A verdade que ele estava indo contra era a verdade real mesmo. Ele devia se dobrar diante dessa verdade. E aí finalmente ele entende, tudo fica claro para ele. E ele passa o quê? A viver por essa verdade. E João está vivendo por essa verdade. Por isso que ele está falando em todo o tempo nas suas cartas: obedeceis os mandamentos, obedeçam a Cristo Jesus. É algo que tem a ver com amor. Quem entendeu o sentido da vida vive para isso. É a razão do seu viver. Já viu o jovem apaixonado? Faz tudo, né? É assim, a razão do teu viver agora. Martin Luther King disse em certa ocasião: se um homem não descobriu um motivo pelo qual morrer, não está pronto para viver. Se ele não descobriu uma causa pela qual ele deve morrer, ele não está pronto para viver ainda. É assim, João, por que João estava pronto para morrer? Porque ele descobriu a causa, ele descobriu a verdade, o sentido, a lógica. Agora, para a gente caminhar aqui, para encerrar, eu queria pensar sobre esse amor, rapidamente. João vai dizer na primeira carta, no capítulo 3, verso 16, a parte A primeiro: nisto consiste o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Primeira parte do versículo. O que ele está ensinando para nós?
Jesus Cristo deu a sua vida. Nisso é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida. Ele está mostrando para nós que o amor é uma ação. Ele está mostrando para nós que o amor tem a ver com vontade, tem a ver com hábito, com ação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Isso aí é o oposto desse amor que a gente ouve hoje, que tem mais a ver com um sentimentalismo barato. O amor, na perspectiva bíblica, ele está engajado. Ele está comprometido conosco. Então, Deus amou tanto que Ele fez algo, que Ele se engajou, que Ele se comprometeu com a gente. E a partir do momento que você se despertou por essa verdade, Ele está engajado até o fim com você. Em quê? Em te aperfeiçoar e me aperfeiçoar. Se você se despertou para o Evangelho, Deus está engajado em te transformar à imagem e semelhança do seu Filho. Ele está comprometido com isso. Por isso que Ele vai permitir que as tribulações venham sobre nós. Porque Ele está comprometido em te transformar à imagem do Filho dele. Por isso que Ele permite que você passe por vitórias também. Porque Ele está comprometido em te transformar à imagem do Filho dele. Por que Ele fala que Ele te ama? Porque Ele está comprometido em te transformar à imagem do Filho dele. Ele não vai te abandonar. Não vos deixarei órfãos. Ele não vai te abandonar. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Se para te transformar à imagem de Cristo, Ele permite que você passe por enfermidades, por crises na sua vida, Ele vai fazer com que você passe. Porque o objetivo é que a gente pareça com Jesus de Nazaré. E João pode falar isso. Porque esse sujeito foi transformado pelo amor de Deus. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê um João, é o apóstolo do amor, o João, a gente fala tanto, o apóstolo do amor. Bom, sujeitinho era complicado também, porque a gente fala de Pedro, mas João também, meio exclusivista. Lá em Lucas 9,49, Senhor, vimos alguém usando o teu nome lá para expulsar demônios, eu proibi eles. Só a gente pode expulsar no teu nome. E Jesus fala o quê? Quem é por nós, não é contra nós. Deixa os caras lá. Deixa eles. E João, não, exclusivismo ministerial. Proibimos. Olha o João ambicioso, Marcos 10,35, chega a mãe de João e Tiago. Senhor, você pode separar um lugar de honra lá no teu reino, uma à direita, a tua esquerda, para os meus filhinhos? Provavelmente por sugestão de João e Tiago, e os apóstolos ficam indignados quando ouvem isso. Você vê ele um perfil meio vingativo, Lucas 9,54, os samaritanos não recebem Jesus. Senhor, quer que a gente ore para que Deus mande fogo do céu para consumir esses samaritanos? A gente ora aqui, Deus faz cair fogo e consome tudo esses caras aí. Olha o João. Explosivo. Marcos 3,17, também ele vai mostrar, vamos lá, Marcos 3,17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tião, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Jesus já discerniu a personalidade, o temperamento. Eu vou chamar vocês de filhos do trovão, provavelmente por esse temperamento, essa personalidade explosiva em alguns momentos. Então esse homem que era meio exclusivista, ambicioso, vingativo, explosivo, depois de velho você lê as cartas dele, e por quase 10 vezes, 8 vezes a expressão é filhinhos, não pequeis. Filhinhos, que é uma expressão de afeto. Com criança, é uma figura ali para mostrar afeto. E João, depois de velho, filhinhos, amem uns aos outros. Filhinhos, eu escrevi essas coisas para que vocês tenham fé. Filhinhos, por 8 vezes ele vai escrever isso nas cartas, filhinhos. Então aquele cara que tinha um temperamento explosivo, filho do trovão, virou alguém completamente cheio de doçura, porque foi tocado pelo amor e pela graça de Deus. O amor de Deus transformou esse homem. Ele começou inclusive a refletir esse amor, e o chamado é para isso. Reproduzir esse amor, refletir esse amor. Porque ele entendeu, e talvez a menor definição que a gente encontra sobre Deus é em João.
Deus é amor. Ele não tem amor, Ele é amor. Ele que é o parâmetro para entender o amor. Deus é amor. Ele vai se envolvendo com Deus, ele chega a essa definição, depois de velho, Deus é amor. E aí ele começa a reproduzir filhinhos. E o chamado para nós é também ter essa mesma dedicação. Por isso que a continuação do texto que eu falei, de 1 João 3,16, é: nisto consiste o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Aí ele continua: e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O amor é entrega. O amor é caminhar a segunda milha. O amor é você continuar insistindo, você ser um instrumento de Deus para aperfeiçoar o outro. 1 João 3,23, ele fala do mandamento, o novo mandamento: amem uns aos outros. Olha o João depois de velho: filhinhos, amem uns aos outros. Vocês devem amar uns aos outros. Vocês têm que reproduzir esse mesmo amor, porque Deus é amor. Reproduza isso na vida dos seus irmãos. Seja um instrumento para aperfeiçoar o teu irmão. Quando você se deparar com os defeitos dele, não se afaste dele como a gente costuma fazer comumente. Então você conhece os defeitos e fala: não vou conviver mais com esse irmão não. É o contrário. Depois que você conheceu, você se engaja para você ser um instrumento de Deus para aperfeiçoá-lo e permitir que ele seja um instrumento para te aperfeiçoar também. Porque se não for assim, meu irmão, já era para estar na glória. Se você acha que você é perfeito, não precisa do seu irmão. Nós precisamos uns dos outros. É ferro afiando ferro. Todos nós, por isso que a Bíblia diz que nós temos comunhão, que nós somos companheiros do reino. Companheirismo, amizade, como eu já citei várias vezes, é caminharmos lado a lado, olhando para o mesmo alvo. É assim que nasce a amizade. C.S. Lewis, quando você diz para uma pessoa: nossa, você pensa assim? Pensei que era o único. Você encontra alguma coisa em comum com a pessoa. E nós temos a melhor coisa em comum, que é a fé em Cristo Jesus. E porque nós temos algo em comum, um objetivo em comum, nós precisamos caminhar e nos aperfeiçoar para chegar o mais rápido possível, o melhor possível lá. Permitir que Ele nos use para aperfeiçoarmos uns aos outros. Isso é amor, porque amor, como eu falei, é ação, não é sentimento. Talvez você fale: nossa, eu preciso amar mais a Deus. Eu preciso amar mais meu irmão. Eu preciso amar mais meu cônjuge. Eu sei que eu tenho que ajudar, que eu tenho que fazer, mas eu não estou sentindo isso agora. Mas se você ficar esperando aparecer o sentimento, você não vai levantar da cadeira nunca. C.S. Lewis fala assim: não pense, não fique esperando, começa a fazer como se você amasse. Mesmo que você não está sentindo nada, faça. E quando você começar a fazer, você vai descobrir um segredo extraordinário. O amor e o sentimento vai acompanhar também. No primeiro momento você faz por quê? Primeiro porque é um mandamento, né? É mandamento. Amem uns aos outros. É um mandamento de Deus. É uma obrigação, é um dever de quem foi tragado pelo amor. Por quê? Porque você também não merecia, eu também não merecia esse amor. Mesmo não merecendo, Ele te acolheu e está comprometido em te aperfeiçoar. E você não quer fazer isso com o teu irmão? É a mesma coisa de você não perdoar o irmão. Você foi perdoado numa ofensa gigantesca por Deus. Aí Ele fala: você não quer perdoar uma ofensa pequena, comparado ao que Deus perdoou? Se vocês não perdoarem as ofensas uns dos outros, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Isso é sério. Isso é sério na Escritura. Perdoa para ser perdoado. Então a gente tem que liberar amor. A gente está pronto a perdoar e se engajar, se comprometer com os nossos irmãos para aperfeiçoá-los. A gente precisa fazer como C.S. Lewis diz: começa a fazer, simplesmente faça, obedeça, e você vai perceber que isso vai se transformar também em sentimento. Às vezes você de cara não gosta de uma pessoa, mas pode ver que se você começa a tratar ela bem, ou pelo menos a tua aversão vai diminuir, ou você vai passar a gostar em algum momento. Então é o contrário, não é esperar o sentimento para fazer, é fazer que o sentimento venha atrás, venha a reboque. Isso é uma regra da vida e por isso que Deus manda a gente fazer, porque Ele sabe que o sentimento vai vir a reboque. A gente aprende, meus irmãos, em João, o porquê
dele se identificar dessa forma, o discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava, porque isso foi o impacto do amor generoso de Deus na vida dele. Ele se lembrando, o filho do trovão, explosivo, vingativo em alguns momentos, e como esse amor foi paciente, bondoso, que tudo sofreu, tudo espera, tudo suporta, engajado em mudá-lo e transformá-lo. É por isso que para ele era tão significativo falar o discípulo a quem Jesus amava. E ele quer chamar a nossa atenção também por aquilo que eu falei, que o que importa é o amor de Deus por nós, o que importa é o que Ele faz por nós. Isso vai trazer muito bem-estar psicológico para nós, vai trazer saúde mental para nós, vai te dar esperança frente à vida, vai te dar senso de propósito, e vai nos ajudar a transbordar esse amor na vida dos outros, amém? Vamos fechar os nossos olhos, ter uma palavra de oração.